Olá, meus amigos, estamos aqui começando mais um programa Fé e Juventude. Desde já eu quero agradecer a sua audiência, você que tem sempre nos acompanhado neste programa, que tem levado aí muita informação até vocês. E no programa de hoje nós estaremos aqui debatendo sobre um assunto que é realmente de importância muito grande para toda a nossa sociedade, para a nossa juventude, e o momento que o nosso país passa, que é sobre a política. Eu tenho certeza que esse assunto irá fazer você crescer ainda mais, não só na graça, mas também você vai crescer no conhecimento. Então, continue nos acompanhando, ligue para os amigos, para as amigas, para estar realmente nos acompanhando aqui, que eu tenho certeza que você também será abençoado. Olá, meus amigos, estamos de volta aqui com o nosso programa Fé e Juventude. E Deus nos dá hoje a alegria de poder receber aqui o Jonathan e o Diego, né? Diego não, Dieguinho, como a gente conhece, né, Dieguinho? E hoje nós vamos estar aqui falando sobre um assunto que eu tenho certeza que é de interesse de toda a nossa sociedade e precisamos despertar para isso. Vamos falar hoje aqui um pouco sobre política. O envolvimento do jovem na política, a política na igreja, até onde devemos ir, até onde não é o nosso papel. E hoje nós podemos receber aqui o Jonathan, o Dieguinho, eles que já têm um pouco de experiência com isso, são aí pré-candidatos para essa eleição de 2016 e vamos estar então discutindo um pouco sobre isso aqui. Jonathan, Dieguinho, prazer receber vocês aqui, sintam-se à vontade. Agradeço a oportunidade, o convite. A você, Rafael, é uma honra estar aqui contigo. Obrigado, Rafael. É muito bom estar aqui no programa Fé e Juventude, discutindo um assunto de tamanha relevância para a nossa sociedade. E, acima de tudo, que Deus venha nos abençoar para a gente poder conduzir da melhor maneira possível esse tema, que não é de interesse apenas da juventude, mas de toda a sociedade. Muito bom. Dieguinho, Jonathan, para a gente poder aqui iniciar esse debate, iniciar um pouco aqui essa conversa sobre esse assunto, eu queria primeiramente a opinião de vocês dois sobre o atual momento político que o nosso país vive. Qual a visão de vocês sobre esse atual momento? Se vamos tirar aí um grande proveito, vamos ter um avanço na política ou isso vai gerar só um retrocesso? Qual a visão de vocês a respeito disso? A visão que nós temos hoje, o país, hoje a população com os olhos focados na política brasileira, passamos aí em meio a uma crise política, né, no país, mas faz parte do processo. Nós temos que caminhar com a esperança que nós teremos dias melhores, apesar que a população, eu assim, de uma maneira geral, Rafael, ela perdeu praticamente a esperança nos políticos de hoje. E a esperança é de você ver uma política diferente, que nós possamos contribuir da melhor maneira possível para que nós possamos viver dias novos e novos ares. Ok, Rafael, a política de uma maneira geral, ela está desacreditada. É o reflexo do que vem acontecendo a nível municipal, a nível federal e descarregando a nível municipal. E a esperança que nós temos hoje para resolver qualquer situação é testar aquilo que não foi testado. Porque se a gente continuar da maneira que tiver, a gente sabe qual que é a finalidade que vai acontecer. Por isso eu acho muito importante esse papel do parlamento, enquanto Câmara dos Deputados, enquanto agora Senado, o Congresso se unindo para aprovar a admissibilidade do impeachment, o afastamento da presidente e fazer um governo de coalizão para trazer pensamentos novos, projetos novos e dar uma nova dimensão na política brasileira para voltar a resgatar a esperança, a economia, a credibilidade política do nosso país. Jonathan e Dieguinho também, eu queria que a gente falasse aqui, eu sei que o nosso programa a gente tem um grande público aí, a maioria de jovens que nos acompanha, esse atual momento que a gente tem visto, que a nossa sociedade, ela se despertou, a gente viu isso nas manifestações que ocorreram, e a gente viu também a participação de muitos jovens.
Na visão de vocês, o que vocês pensam a respeito disso? Qual é a importância do envolvimento dos jovens nessas manifestações, o envolvimento do jovem até mesmo na política? Qual a importância que vocês enxergam neste fato? Olha, é de suma importância, de relevância, de nós termos a participação da juventude na política brasileira. Mas eu ainda não consigo enxergar ainda essa participação da juventude. Participação essa que é de suma importância, porque eu creio que a juventude deste país, do nosso estado, dos nossos municípios, nós temos muitos para contribuir com o legislativo e com o executivo também. Então acho que é de suma importância a juventude participar neste ano. Este ano é ano de eleições, e que essa juventude possa assim aumentar o interesse, porque é importante essa participação da juventude. Rafael, a juventude tem um papel fundamental nesse processo de transição política que nós necessitamos hoje no país. A juventude hoje é o fator gerador de transformação de novos ares políticos, de novos pensamentos, de novas práticas políticas. A juventude hoje ela tem percebido essa importância dela inserida na política. Com isso, a gente tem visto, as manifestações têm mostrado que a juventude do nosso país ela tem se despertado para estar atuante, porque percebeu a importância da transformação com ela atuante no cenário político. Eu acho que é fundamental, é próprio, está sendo muito evidenciado. A juventude tem descoberto essa importância e está desenvolvendo esse papel muito bem nesse início, que é a transformação, é a geração de uma nova cultura, principalmente para nós, jovens do país. A política no nosso país está muito desacreditada e, infelizmente, as pessoas generalizam tudo, né, Diego? A gente sabe que tem políticos muito bons no nosso país, no nosso município, mas infelizmente as pessoas generalizam e é um dos segmentos mais desacreditados da nossa sociedade. O que vocês pensam, o que vocês veem, qual a forma que seria de atrair esses jovens para a política? Como fazer para que esses jovens realmente se interessem pela política, a ponto de, quem sabe, como vocês mesmos se candidatarem, colocarem o nome à disposição, ou se não isso, contribuir com alguma coisa na política? Como atrair esses jovens nesse atual momento de tanto descrédito da política no nosso país? Olha, primeiramente é algo assim, é uma missão não muito fácil, mas eu acho que o fator primordial é às vezes nós deixarmos as redes sociais, essas cobranças que nós fazemos via redes sociais, e nós partimos mais para o corpo a corpo. Eu acho interessante uma forma que nós temos trabalhado de reunir, de estar presente com a juventude. Nós precisamos escutá-los, porque a juventude ela pode muito contribuir com esse papel na política aí. Eu vejo que igual nós já falamos aqui, a população de uma maneira geral ela está desacreditada, e o jovem com certeza com projetos novos tem muito a contribuir. Eu acho que igual eu te falei, temos que ir para o corpo a corpo, reunir, fazermos reuniões, estar presente assim, no dia a dia e trazer projetos para a sociedade, porque a sociedade ela carece de uma mudança, de uma transformação de uma maneira geral. Rafael, em relação a esse tema, é o início da construção de uma nova cultura na política e na sociedade. A juventude participar politicamente. É o início de uma nova construção, mas para isso acontecer, para a gente ver a juventude de fato sendo atendida no contexto político, nacional, em todos os aspectos, mesmo que seja no incentivo ao esporte, à cultura, em todas as demais segmentos da sociedade, a gente precisa única e exclusivamente que a juventude participe ativamente. Para quê? Para através dela a juventude ser despertada para estar junto conosco nesse processo político. Jonathan e Diego, eu vejo da seguinte forma, e queria até saber também se vocês pensam assim. No meu pensamento, uma grande falta também de interesse dos nossos jovens, da juventude pela política,
eu acho que já começa muito pela falta de informação. Muito pela falta de informação. Se a gente for mesmo fazer uma pesquisa, analisar, uma grande parte da juventude não sabe nem o que é política, não sabe qual que é a divisão dos poderes, qual é a função de cada um. Então, assim, o meu pensamento, eu acho que grande culpa disso é justamente isso. Talvez a omissão dos governos de talvez formular leis, por exemplo, de que é obrigatório uma matéria de política lá desde o ensino fundamental, no ensino médio, para poder informar essas juventudes. Ou vocês acham que isso, não, Rafael, isso eu acho que não mudaria tanto, eu acho que a questão é mais outra, porque eu acho que nós precisamos atentar para isso. Concordo com você, eu acho que conforme a política vem sendo manejada de alguns anos para cá, é justamente essa falta de informação. Eu digo mais a você, Rafael, e a os que estão nos assistindo, muitas das pessoas que nós temos conversado sobre política não sabem que esse ano tem eleição. Então, praticamente, muitas pessoas hoje estão, assim, desapercebidas. É o que nós falamos aqui, estão realmente desacreditadas com a política no nosso país. Então, muitos não sabem nem que esse ano tem eleição. Você falou algo interessante, que essa política ela tem que ser trabalhada desde o ensino fundamental, entendeu? Para que o jovem possa chegar e ter assim uma certa formação, uma instrução sobre realmente o que é a política, e que este ano possa ser assim um ano ápice da juventude se envolver na política, porque eu tenho certeza, igual eu te falei, através da juventude, a juventude pode transformar esse país, pode transformar o nosso estado, os nossos municípios. Eu tenho certeza que ela pode contribuir grandemente com a nossa cidade. Fato é, Rafael, que existe, de uma certa forma, esse desconhecimento da política por parte do jovem. Mas eu não apresentaria isso como fator principal de que o jovem não tenha conhecimento da política, mas sim que não tem interesse. Porque as redes sociais estão aí, as fontes para você ter o acesso, passar teu conhecimento, são muito palpáveis hoje. Mas muito bem colocado por você que se políticas públicas fossem colocadas de fato diretamente na formação da pessoa, na formação do cidadão, desde o colégio, e fosse desenvolvendo, claro que isso daí é aquele início de transformação de uma nova cultura. É o que nós temos que fazer, implementar, discutir, porque quando você discute política, você discute o seu dia a dia, discute sociedade, discute o direito de ir e vir. Eu acho que isso, desde a nossa formação, do início, nos colégios, em casa mesmo, deve ser discutido com mais veemência, principalmente com os adolescentes, os jovens, que hoje são fator de geração e transformação da nossa sociedade, mas também é o futuro, é o nosso amanhã. Muito próprio que você colocou, parabéns. Muito bem, Jonathan, Diego, nós vamos aqui para um rápido intervalo, porque o nosso tempo aqui infelizmente é curto. Mas amigo, você que está nos acompanhando, não saia daí, nós voltamos aqui no segundo bloco para falar um pouco mais sobre política. Se você perdeu algo, corra lá nas nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, estará tudo disponível para você. Não saia daí que nós voltamos em instantes. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45. Culto de oração. Terça, 19h30, culto da família. Quinta-feira, 19h30, culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical. Às 17h e às 18h45. Culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Bem, meus amigos, estamos de volta aqui com o nosso programa Fé e Juventude, na segunda parte deste debate sobre política. E hoje nós recebendo aqui o Dieguinho e o Jonathan, eles que são aí pré-candidatos a vereadores. O Jonathan na cidade de Aparecida e o Dieguinho na cidade de Senador Canedo.
Dieguinho, Jonathan, para a gente poder aqui novamente iniciar o nosso debate, eu queria falar sobre um assunto aqui que gera aí algumas divergências de opiniões, que é a questão da votação aos 16 anos. A votação aos 16 anos. Muitos dizem, não, o adolescente, na verdade, com 16 anos ainda não sabe o que quer, ainda não está preparado para votar. Outros já acham que sim, que já estão nessa fase. Queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Que esses adolescentes, esses jovens nessa faixa etária já estão realmente maduros para poder assumir uma responsabilidade de votar? Que às vezes a gente banaliza, né, a questão do voto, mas a gente sabe que está definindo o futuro da nossa cidade, nosso estado, da nossa nação. Qual que é a visão de vocês a respeito disso? Bom, Rafael, eu acho que é uma idade já apropriada. Eu, assim, sou de acordo ao jovem de 16 anos. Eu acho que é um incentivo para ele participar mais, quanto mais cedo começar a se envolver, para ele ter um interesse na nossa política. Eu acho interessante o quanto antes a juventude está ativa na política para trazer esses pensamentos novos, esses ideais novos, essa prática nova de se fazer política. Eu acho isso muito importante, sou totalmente a favor do jovem aos 16 anos decidir o futuro de um país, decidir o futuro de um município, decidir o seu futuro. É aquilo que ele vive. Da mesma forma que um senhor de 60, 70 anos consegue ver a sociedade, mas com um grau elevado de experiência, o jovem com aquela força, com aquela motivação, com aquele embate de desenvolver as suas ideologias, de levantar projetos, conquistar espaços que ainda outra hora ele não havia conseguido conquistar, que traga isso para a política, com mais ênfase, para trazer uma visão nova e de forma ativa o jovem poder construir isso daí, transformar esse cenário político que hoje é existente em um processo totalmente diferente com ideias novas. Muito bem, Diego e Jonathan, eu queria também agora que a gente falasse sobre um assunto que o principal atingido com isso realmente é os jovens, que é a questão das políticas públicas voltada mesmo para a juventude. E eu queria que vocês falassem aqui, eu sei que cada um de vocês irão falar aí lá da realidade de vocês, do município de vocês, o que vocês têm visto, têm enxergado sobre essa questão. Temos tido realmente uma política pública eficiente para essa juventude, ou ainda é muito superficial, ou vocês acham que ainda tem muito a melhorar nessa questão? Qual a visão de vocês a respeito disso? Bom, na prática, Rafael, é claro e a gente consegue perceber isso, tanto no meu município, é que nós não vemos esse apoio, essa política pública voltada para a juventude. Infelizmente, ela padece e a nossa juventude acaba sendo refém por não ter assim, os olhos voltados a ela. Eu creio que falta muito o apoio à juventude com projetos. É verdade, é fato que o desemprego hoje assola o nosso país, mas tipo assim, eu acho que algo que você falou interessante é sobre a cultura. Hoje nos nossos dias atuais, a gente vê essa juventude caminhando muito em direção às drogas, ao mundo do crime, e eu acho que falta esse apoio. Falta essa autoajuda a esses jovens, essa oportunidade do lazer, da cultura, porque eu acho que é por aí que o jovem consegue ter uma cabeça diferente, entendeu? Eu acho que com cursos também profissionalizantes, eu acho que é um meio da gente atrair essa juventude a colocá-la num caminho e num futuro melhor. Rafa, em relação ao município, aonde eu fui criado, aonde o meu coração está, que é Aparecida de Goiânia, lá nós estamos muito bem servidos. O prefeito Maguito Vilela, nesses últimos 2 mandatos dele, tem desenvolvido práticas públicas voltadas para a juventude de uma maneira muito enfática. Não adianta você tentar fazer nada sozinho. E o prefeito Maguito enxergou isso e começou a trabalhar com a principal ferramenta de controle social, chamado igrejas.
As igrejas já vêm trabalhando os jovens há um certo tempo com muita propriedade, em todos os aspectos. Reinserção social, preparando ele para o mercado de trabalho, fazendo cursos, fazendo trabalho social, desenvolvendo práticas de esporte, daí por diante, nas mais diversas áreas. O prefeito Maguito tem entendido isso, tem trabalhado sendo parceiro dos jovens. Agora, no cenário nacional, eu não vejo esse respaldo para a nossa juventude. Eu acho que é preciso, de fato, a gente melhorar e muito essas políticas públicas voltadas para os nossos jovens. Não adianta deixar o jovem à mercê da criminalidade, das drogas e depois tentar recuperar. Eu acho que é onde nós vamos acertar de fato, e é onde nós temos feito isso muito bem em Aparecida de Goiânia, é simplesmente na prevenção. Prevenir os jovens de conhecer a criminalidade e conhecer o mundo das drogas. Com isso a gente consegue construir qualquer sociedade e qualquer situação favorável para a nossa juventude. Muito bom. Diego, o Jonathan até tocou num assunto aqui que eu acho que é muito bom a gente até falar sobre isso, que é a questão do papel também da igreja junto a esta juventude. Na visão de vocês, como que a igreja ela pode, ou como ela tem contribuído nessa questão desse trabalho com a juventude, com esse respaldo que a igreja, a gente sabe que dá para a juventude. O que fazer para ainda dar um apoio maior para que esse trabalho continue? Como fazer isso em relação a políticas públicas? Como nosso amigo colocou, eu acho que somente através das parcerias. Mas é evidente que a igreja tem uma participação fundamental nessa ajuda, nessa assistência à juventude. Eu acho que, mas ainda falta bastante, assim, acho que projetos ainda a ser amadurecidos para estar dando esse apoio realmente para a juventude. Eu falo por conhecer a minha região, uma região assim um pouco que está abandonada atualmente da administração atual, um pouco afastada do centro. Então, às vezes às vezes a gente vê a dificuldade da igreja de dar esse suporte para o jovem. Mas eu creio que neste próximo ano, se conseguir realizarmos algumas parcerias, eu tenho certeza que poderemos aí dar uma força bastante grande para a juventude. Para o nosso jovem, para os nossos irmãos, para a nossa igreja, para nós termos de fato essa transformação e esse alcance maior, não tem outro caminho a não ser nós estabelecermos os nossos representantes no município, no estado, no governo federal. Nós precisamos, para de fato a igreja alcançar outros ares e alcançar mais vidas com o trabalho maravilhoso que vem fazendo, tem que ter seus representantes. Isso é política, isso é igreja, isso é sociedade. Muito bem, Jonathan, Diego, quero desde já aqui agradecer vocês. Felizmente o nosso tempo aqui é pouco, eu sei que ainda teria muitas coisas para a gente falar aqui, mas as portas já estão abertas para quando vocês puderem e quiserem retornar aqui ao nosso programa, sinta-se à vontade. E já pedi para vocês deixarem uma mensagem para todos que nos acompanham, os jovens que nos acompanham, uma mensagem mesmo de incentivo, né, para que a nossa sociedade possa realmente voltar a se interessar pela política. Deus abençoe vocês, obrigado mais uma vez. Agradeço a você, Rafael, pela oportunidade que nos concede e dizer a toda a juventude que possamos ir às urnas no dia 2 de outubro, que nós possamos colocar o nosso país, o nosso município em caminhos melhores e com pessoas com ideias novas, e é através de você, através da participação dessa juventude que isso irá acontecer. Então, muito obrigado. Quero parabenizar você, Rafael, a todo o Ministério de Vila Nova, na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Josué de Gouveia, a toda a produção do programa Fé e Juventude, que de fato tem sido fator gerador de transformação na nossa sociedade. E quero deixar aqui um recado para a nossa juventude, que nos assiste nesse momento, que a juventude não é apenas o nosso futuro, mas é o hoje. Vamos interagir, vamos integrar, principalmente no aspecto político.
porque é agora que vamos transformar e vamos plantar a semente que a gente quer colher o fruto amanhã. Vamos envolver na política, vamos discutir sociedade, os anseios da sociedade. Se preparem, passem-se a conhecer, a inteirar sobre a política e passem a desenvolver o seu papel, que é de extrema importância, fundamental para a transformação da política do nosso país. Meu muito obrigado, obrigado Rafael, obrigado ao programa Fé e Juventude. Foi um prazer. Muito bem. Obrigado você, amigo e amiga, que esteve nos acompanhando durante todo este programa. Pudemos aqui debater um pouco sobre a questão da política, do envolvimento do jovem na política, e eu tenho certeza que te trouxe muita informação. Então, se você perdeu algo, depois nas nossas redes sociais vai estar tudo disponível. Continue nos acompanhando, compartilhando aí este programa que sempre tem levado informação, tem levado também uma palavra de fé ao seu coração. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te dê um restante de semana abençoado e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.